Pessoal, vamos continuar então. Aqui, ó, no SQL Developer, né, a gente tem os dois esquemas, o OE e o HR, correto? Lembram-se de como a gente vê isso daí agora em ambiente SQL? Quais são as tabelas que a gente tem? Vamos fazer então a primeira coisa aqui, ó. Tchau, tchau. Bom, aqui a gente está conectado no HR, tá? Né? Select user underline tables. Table name, né, na verdade. Table underline name from user underline tables. Lembram-se desse cara? Ele é o que? Uma tabela de dicionário de dados, né? Na verdade é uma view ele. Então, lá no nosso HR, nós temos o que? Essas tabelas aqui, a region, location, departments, jobs, employees, jobs, history e countries. E esse é o HR, correto? Agora o OE. Então, ó, dando mais aqui um connect, pior que eu fechei ali, né? Desconnect. Oi. Cada vez que você iniciar o Linux, ele vai pegar um IP diferente, cara. Consegue. Só que é o seguinte, como você está nessa rede do Anchieta, você nunca vai saber qual IP que não vai dar conflito. É esse que é o problema. Tá? Se a gente soubesse quais os IPs que não repetiriam, aí dava para a gente pegar e fixar ele. Quando a gente tem um servidor de verdade mesmo, é fixo. O IP do servidor é fixo, ele nunca muda. No nosso caso, não tem muito jeito. A gente está à mercê do DHCP daqui do laboratório. Tá? Aí a hora que você põe IP fixo, ele conflita com o outro que ele já atribuiu. Aí não dá certo. Por isso que ele está em DHCP. Então, no OE, ó, se a gente der o mesmo comando aqui, Ctrl+C e Ctrl+V, ó. Ups. Dentro do esquema OE agora, ó. Tô dentro do OE. Conexão OE, na verdade, né? E vou dar um play aqui, ó. Essas daqui são as novas tabelas que a gente tem, ó. Product Ref List Nested Tab. Olha o nome das tabelas, enormes, né? Mas a gente vai mexer poucos com eles, só para ver alguns exemplos que a gente não consegue ver nos outros. Tá? A Order e a Order Items vai ser a que a gente vai mais mexer. Ó. Tem bastante coisa. É uma tabela mestre detalhe. Tudo bem aí, pessoal? Bom, começando então um pouquinho da nossa aula de hoje. Vamos voltar agora na nossa aula mesmo. Então vai ser aqui. Plano de dados, apostilhas 2017. Instruções básicas. Isso daqui é a primeira aula, né? Um pouquinho aí de teoria, né? Bom, o comando select, então, basicamente, né? A gente tem o que? 3 recursos: projeção, seleção e join. Lembrando, né? Isso daqui vem do que? Lá da álgebra relacional. A projeção, a gente faz o que? O filtro de colunas. A seleção, a gente faz o filtro de linhas. E os joins justamente são o quê? São a junção das tabelas que a gente precisa fazer para encontrar as informações. Quanto menos join eu tenho numa consulta, mais rápida ela vai ser. Quanto mais joins, teoricamente, menos rápida ela vai ser. Mais demorada. Tá? Bom, básico no Oracle. Precisamos, então, para se fazer um select, a cláusula select from.
sempre eu tenho que ter um from associado, mesmo que seja o quê? Uma tabela de sistema, mas eu preciso ter. Se eu colocar só o select alguma coisa, ele não rola, tá? Ao se utilizar o caractere asterisco, após o comando select será retornado todas as colunas da tabela. Então, o asterisco quer dizer o quê? Um caractere coringa, que vai estar substituindo por todas as colunas. Dentro do banco de dados é normal a gente utilizar o asterisco justamente para a gente ver rapidamente mais o resultado. Agora, dentro da programação que vocês estão fazendo lá no .NET ou lá no Java, evita-se utilizar o asterisco. Justamente por quê? Para não dar problema para vocês na programação. Vamos supor que eu tenha uma alteração na minha tabela, certo? De 10 colunas que ela tinha, ela passou para 12, 13, tá? Lá no .NET, se você não colocou nomeadas colunas, é muito provável que ela perca o quê? No índice, às vezes, que um objeto está fazendo o quê? O acesso à coluna, tá? Caso esteja utilizando o join, será retornado todas as colunas de todas as tabelas. Então, o asterisco, realmente, ele vai pegar e vai substituir, né, todas as colunas por esse caractere coringa aí. Selecionando dados específicos ou colunas específicas, eu coloco o nome da coluna aqui no select, separado por vírgula. Atenção, no SQL Server é muito comum a gente colocar, às vezes, o nome da coluna e depois vírgula asterisco. Tá? No SQL Server vai funcionar isso daí. Simplesmente você quer, às vezes, um nome de coluna logo na primeira coluna ali, só para você ver o dado. Tá? Como você vai estar em ambiente de select mesmo, que é teste e tal, você vai fazer isso. Você não quer digitar o resto das colunas. Então você vai lá e coloca coluna 1, vírgula, coluna 2, vírgula, coluna 3, vírgula, asterisco. O SQL Server vai retornar. No Oracle, isso não funciona. Ou você coloca asterisco, ou você coloca coluna por coluna que você quer. Tá? É normal. Por quê? Porque aí entra a tecnologia de SGBD, né? Cada fabricante agora especificou o jeito que ele deve funcionar. Bom, instruções select não são case sensitive, ou seja, escrevendo maiúscula ou minúscula para um select, tranquilo, o Oracle vai reconhecer de qualquer forma. Os dados são case sensitive, por padrão. Os dados que estão dentro da tabela, maiúscula e minúscula, vão fazer diferença. Tá? Pode ocupar uma linha ou linhas. Para melhor indentação, as cláusulas são colocadas em linhas diferentes. Select numa linha, from numa linha, where numa linha, group by numa linha, order by numa linha, have em outra linha. Correto? Para o ISQL, o terminador é o ponto e vírgula, opcional. O ISQL a gente não viu. O ISQL Plus é um SQL Plus para a internet. A gente não tem ele aqui. Para o SQL Plus, o terminador é ponto e vírgula, obrigatório. Quando eu tenho comandos PLSQL. Tá? Por isso que a gente coloca lá, certo? Alter, user, HR, identified by HR, certo? Depois tem que dar o ponto e vírgula para terminar o comando. Quando é um comando SQL, eu não preciso, o próprio interpretador já sabe que é um ponto e vírgula ali. Tá? Bom, formatação sugestiva é essa daqui. Select, nome das colunas aqui, ó, cada um em uma coluna, cada um em uma linha. From, tabela. Se eu tivesse join, seria o quê? Cada join em uma linha. Where, condição 1. End, condição 2. Or, condição 3. Todas elas em linhas diferentes também. Funcionaria numa linha só? Funcionaria. Tá? Aqui é questão só do quê? De indentação. É mais fácil você ler o código dessa forma do que estar em uma única linha ou poucas linhas não formatadas, não padronizadas. Tudo bem aí? Isso daqui, então, relembrando rapidamente, né? Expressões aritméticas, né?
Podemos utilizar operadores aritméticos dentro da instrução select, basicamente para manipular dados do mesmo dados do tipo numérico e dados. Manipular, não manu. Bom, são as 4 operações que elas são mais utilizadas: soma, subtração, multiplicação, divisão. Fora isso, tem outros: potência, tem elevação, né? Raiz quadrada, tem outros operadores aí. Utilizando as expressões aritméticas, é utilizado para modificar em uma select somente em visualização, dados de retorno de uma select. Então, com os operadores aritméticos, eu poderia fazer uma soma, por exemplo, de 2 campos da mesma tabela ou de tabelas diferentes, contendo os joins necessários aí, né? Tudo que eu utilizo em select, ele está me mostrando somente para visualização. Ele está montando em memória e me mostrando. E não quer dizer que ele está gravando, então, esses dados dentro da nossa tabela. Podem ser utilizados em conjunto com nomes de coluna, constantes ou variáveis. É possível, além de eu colocar o nome realmente da minha coluna da select, eu colocar uma variável ou eu colocar uma constante dentro do resultado da minha tabela. Dá para fazer tranquilamente. E é um recurso bem utilizado. Em dados do tipo data, somente podemos fazer adição e subtração. Eu não consigo fazer, por exemplo, multiplicação de datas. Não tem nem sentido isso daí, né? Não tem, pelo menos para a gente, muito sentido. Mas somar datas e subtrair de datas é possível. E aí sim, faz sentido para a gente. Podem ser utilizados na cláusula select, where, order by, group by, exceto na cláusula from. Então, eu posso utilizar mais, menos, multiplicação e divisão, tá? Em todas, basicamente, em todas as cláusulas, basicamente, menos na from. Tá? Nesse caso aqui, ó, select first name salary, salary mais 300, seria o quê? Um campo virtual. Não existe fisicamente na minha tabela, mas o que ele está fazendo? O valor do próprio campo salary e somando 300. Ele vai dar algum resultado para a gente. Correto? Ele está dentro o quê? Do meu select? Se ele está dentro do select, pode. Ele não poderia estar no from aqui. Ó. Ok? Bom, ordem dos operadores. Como eu tenho um conjunto de operadores que podem ser aplicados na mesma expressão select, eles têm uma ordem a ser colocada, né, a ser executada. Primeiramente, o que? Eu tenho a multiplicação e a divisão, para depois se fazer a soma e a subtração. Correto? É possível alterar essa regra através do que? Operadores parênteses, símbolos parênteses. Colocando entre parênteses, determinada operação que você quer, ela vai ser o quê? Prioridade. Tá? Operadores com a mesma prioridade, né? A operação é resolvida da esquerda para a direita. É do jeito que a gente escreve a expressão. Da esquerda para a direita. Tá? Tem linguagens de bancos de dados que ela vai fazer da direita para a esquerda. Então, isso depende muito da tecnologia que vocês estão vendo. Tá? C, por exemplo, se não me engano, é da esquerda para a direita. É de atribuição da direita para a esquerda. Então, aqui vai ter o quê? Alguns exemplos aí dos operadores sendo executados na mesma expressão, conforme eu tenho aqui, né? Ó, 10 mais 300 dividido por 50, ele vai fazer primeiro isso daqui para depois o resultado de somar com 10. Aqui esse cara, né? Como eu tenho os parênteses, primeiramente ele faz os 300, os 10 mais 300 para depois dividir por 50. Resultados completamente diferentes. Tá? Então, só exemplos aí. Tá curtinho esses slides aqui. Bom, valores nulo. O nulo em si, ele é diferente de zero, ele é diferente de espaço em branco, ele é o quê? A ausência total de um dado. Na verdade, o nulo ele não tem valor. Ele tem o quê? Uma sujeira de memória.
Tá? Você não sabe o que tem lá dentro, na verdade. Você não consegue fazer basicamente nada com ele. Tá? Não conseguimos fazer operações de soma, multiplicação e divisão com valores nulos. Nem concatenação de string a gente consegue fazer com nulo. Por quê? O nulo é um valor desconhecido. Se eu tenho nulo no meu campo, eu preciso tomar cuidado para fazer o tratamento para depois fazer a operação. Tá? E o PLSQL dá bastante função para a gente tratar nulo. Qualquer tipo de dados pode ser nulo, seja ele então data, caractere, numérico, tá? Pode ter nulo dentro do meu campo, desde que ele permita. Né? É possível impedir valores nulos com constraints ou restrições. A constraint que impede um nulo geralmente é o quê? É o not null. Ou, no caso aqui, a primary key também. A primary key por quê? A primary key de uma tabela sempre vai exigir um valor, correto? Agora, outros campos que não são primary key, o único jeito de você forçar um valor vai ser o quê? Colocando not null na minha tabela. O not null, não nulo, você vai ser obrigado a colocar qualquer valor lá dentro. Nem que seja um espaço em branco, nem que seja um zero, mas tem que ter um valor. Tá? É possível a gente colocar tecnicamente isso, todos os campos de uma tabela como not null? Tecnicamente. Tecnicamente sim, seria muito bom, inclusive, né? Nós criarmos uma tabela que todos os campos fossem not null. O usuário seria obrigado a colocar todos os valores para a gente. Agora, quando a gente parte já para a área do quê? Da análise, é possível que o usuário preencha todos os valores sempre no cadastro? O programa pode tratar, né? Estudar se quiser. Então, aí começa a entrar os problemas, né? Qual que é a diferença, então, se você está inserindo um zero errado e o nulo? Não tem muito sentido. O ideal é que, na regra de negócio de vocês, né, o dado já viesse o quê? Filtrado, limpo, consistente. Tá? O programa poderia tratar inserindo espaço em branco? Poderia. Só que o espaço em branco é um dado provavelmente errado, é um dado que está faltando no usuário. Aí qual é a diferença de eu estar o quê? Inserindo nulo ou espaço em branco para a regra de negócio? Eu vou estar ocupando byte a mais, só isso, no espaço em branco, ou zero. O nulo não. O nulo não ocupa espaço. Quer dizer, por enquanto não, mas a gente vai ter que ver mais aprofundado, porque tem uma explicação mais técnica para isso daí. Tá? Então, o ideal é que fosse todos os dados not null, mas infelizmente não dá. Às vezes, por exemplo, para se fazer um cadastro de um cliente, o cliente não sabe o CEP da rua dele. Você vai deixar de fazer o cadastro dele e vender por causa que ele não sabe o CEP? A compra que ele está querendo fazer é de R$5.000 para levar lá na sua loja agora. Eu não sei o meu CEP, simplesmente ele vai falar isso. Você deixa de vender? Ou você vai colocar errado, que é pior do que não ter o dado, ou você não vai colocar. Não entendi? Exatamente. Qual que é a diferença de colocar o não informado com nulo, no caso? Para a regra de negócio? Nenhuma. Correto? Então, assim, no nosso mundo real de regra de negócio, nem sempre é possível. Vai existir campo nulo. Tá? O ideal seria que não existe valores nulos em nenhum campo, porém a maioria das regras de negócio impede essa teoria. A utilização de campos com valores nulos em expressões aritméticas resultará em nulo. Ou seja, se você tentar somar um número com nulo, vai dar nulo.
Se você quiser concatenar uma string com nulo, vai dar nulo. Quiser multiplicar ou somar uma data com nulo, vai dar nulo. Tá? Dependendo dos campos que você está mexendo, você vai fazer algumas contas em cima disso daí. O nulo vai te resultar nulo. É problemático. Tá? Mesmo em tipos de variáveis booleanas, que só são o quê? Verdadeiro ou falso, 0 ou 1, né? O nulo não pode ser comparado, ou seja, um valor nulo é diferente de true ou false. Tá? Nulo, você não consegue comparar com nada, infelizmente. Tá? E a gente vai ver depois como tratar esses nulos aí dentro da base. Concatenação e aliases. Vai ser a nossa última parte de hoje. Bom, alias a gente viu então já no próprio SQL, que são apelidos que a gente pode dar para as colunas. Tá? Nós renomeamos a coluna, tá? Só na parte do quê? Da parte do select, mas fisicamente ela mantém o nome da coluna que está lá na tabela. É utilizado geralmente em colunas que contêm cálculo. Então, se eu faço uma expressão, por exemplo, de colunas, né, salary mais 300, aquele nome, se eu não der nenhum apelido para ele, vai para o nome da coluna, e vai ficar horrível lá para o usuário ver. Então, geralmente, a gente dá um apelido para isso daí. O alias não altera o nome real da coluna que está na tabela, ou seja, é somente para o usuário que está enxergando aquele momento ali. Coloca-se alias depois do nome da coluna, e antes da vírgula que separa as colunas da minha select. Opcionalmente, utiliza-se a palavra as. Tá? Eu geralmente coloco justamente para quê? Para indicar que é um alias. Tá? Em caso do alias precisar utilizar espaço em branco ou caracteres especiais, somente o cerquilha ou o cifrão são possíveis. É necessário colocar aspas duplas. Então, se eu preciso de um nome de alias que contenha espaço em branco, correto? Ou esses caracteres aí especiais, que são os possíveis, é necessário colocar entre aspas. Se eu coloco entre aspas, pessoal, exatamente o alias que está lá dentro, vai ser o quê? Mostrado para vocês na select. Maiúsculo e minúsculo, inclusive, ele vai respeitar. Se eu não coloco entre aspas, eu posso escrever o meu alias em minúsculo, mas ele vai transformar em maiúsculo. Tá? Então, isso o Oracle ele trata dessa forma. Se eu ainda fazer um select e usar o alias na programação, para mim puxar esses nomes, eu uso o nome original da coluna, ou eu posso chamar pelo alias? Depende muito de como você está fazendo. Dentro da programação é o seguinte, vai ter objeto que o objeto vai acessar a expressão SQL. Se você acessar o objeto na expressão SQL, você vai ter que colocar o nome realmente da coluna que está lá na tabela. Vai ter objeto que ele é um dataset, que eles chamam, certo? O dataset, ele não importa muito de onde vem esse dado. Às vezes, só com alias você consegue. O .NET, faz tempo que eu não estudo isso, mas ele consegue pegar pelo alias da coluna. O Java, cara, se não me engano, você tem que colocar o nome da coluna para ele poder acessar. Tem alguns objetos dentro do .NET que você tem lá os campos virtuais, que ele chama. Aí no campo virtual você consegue pegar e chamar por alias, tá? Legal, mas eu não sei te dar detalhes em cima disso daí. Para select, o ideal é o seguinte, você já dá o alias para o .NET enxergar. Isso daí seria o mundo ideal, tá? Mas eu não sei, como eu não estou na área mais de programação dessa forma, eu não sei te falar. Hoje eu estou programando com a DVPL, né, em Proteus. Eu tenho que dar o nome real da tabela, cara. Aí eu tenho que fazer o quê? Pegar esse conteúdo e jogar ele em uma matriz, em um array. Aí desse array eu faço o que eu quero, porque ele é meio chatão em cima disso daí. Eu não consegui utilizar os alias não. Tá?
Concatenação serve para fazer a junção de colunas ou de outras, né, colunas de variável ou constante. É criada uma coluna virtual que o retorno será uma string, resultado de uma única coluna. Nós podemos fazer o quê? Concatenação de valores entre colunas do próprio SQL, né, da própria tabela que vai estar lá no nosso SQL. Ou a gente pode pegar um valor de coluna e fazer a junção com um valor fixo que a gente tem. A gente pode concatenar esses valores aí também. Tá? Utilize os caracteres pipe e pipe entre as colunas ou os valores que desejam concatenar. A gente fez isso no semestre passado. Lembram-se, né? O first name mais last name. Pode-se concatenar campos com diferentes tipos. Aconselhado fazer cache de dados para string. A concatenação simplesmente é a junção dos meus dados, não são? Geralmente eu consigo fazer isso com tipo string, né? No caso do Oracle, varchar2, char, varchar, enfim. Se eu tenho um campo, por exemplo, numérico, o Oracle ele vai fazer essa conversão automática para a gente. Só que é aconselhado a gente já fazer isso daí, né, explicitamente, dar um comando de conversão para poder o quê? Transformar o meu numérico em string, em char, em varchar, no caso. Tá? A gente vai ver isso daí. Exemplo, first name, last name, que a gente tinha visto lá. Isso daqui, então, pessoal, é a mais introdução. Semana que vem, acredito eu que as máquinas vão estar legaisinhas já, e aí a gente consegue dar bastante mais andamento em cima disso daí. Mais uma vez, pessoal, quem está com dificuldade, já verifique se consegue estudar um pouquinho. Por quê? Porque as aulas elas vão ser rápidas. Essas primeiras aulas, elas são mais fáceis, realmente. Porém, né, a gente passa bastante rápido em cima disso daí. Então, quem tem dificuldade e tal, pode me mandar e-mail também, tá? Mas não deixem já de dar uma verificadinha no material anterior aí, para poder estar recordando, tá? Porque tem bastante